Agora a gente muda um pouco o tema, um tema relevante também, que abalou todos nós, que foi a morte do pequeno Arthur, e a partir daquilo uma comoção na cidade, e aí escancarou questões envolvendo principalmente a fiscalização dessas creches ou áreas de lazer, reação da prefeitura, da Câmara, e quem acabou pegando literalmente o touro à unha aí foi a vereadora Chiara Ranieri, que já esteve conosco aqui na última terça-feira, prometeu voltar para falar do resultado da reunião de ontem. E como é que foi, vereadora? Saiu feliz da reunião? Perspectiva boa? Muito, muito. Eu falava que foi a melhor reunião que eu realizei na Câmara Municipal, sem dúvida alguma. Uma reunião técnica, né? Acho que o fato de nós não termos aberto publicamente, ela gerou resultados mais rápidos, né? Acho que as pessoas que estavam ali estavam muito preparadas para buscar uma solução e não fazer aquelas falas políticas alongadas, né? E, enfim, foi muito interessante. Nós tivemos a participação de algumas secretarias municipais, né? Da Educação, do Bem-Estar Social. A CEPLAN foi representada pelo Mário Lobo, que é o diretor da fiscalização da prefeitura. Nós tivemos o Elson Reis pela ouvidoria, nós tivemos conselhos tutelares, os conselhos municipais, criança e adolescente, nós tivemos da assistência social, nós tivemos da educação, nós tivemos a comissão, né, os vereadores participando, enfim, eu acho que tudo isso ajudou a gente pensar o que é que nós, todos juntos, podemos construir. E nós saímos dessa reunião com o objetivo de já hoje começarmos a trabalhar em comissão. Todos esses agentes, e ainda convidamos, ainda dentro da CEPLAN, também a divisão de licença e alvarás. A Secretaria de Finanças e Secretaria de Administração, por tudo que foi pontuado, das dificuldades das famílias, né? E essa necessidade das mães crecheiras, né? Vamos dizer assim, acho que é errado a gente chamar de creche clandestina, mas das mães crecheiras, que é algo bastante antigo já, várias situações colocadas, inclusive da ausência até da mãe crecheira nos condomínios, como Manacás, por exemplo, que as crianças ficam sozinhas nos espaços de lazer o dia todo. Então, assim, o Conselho Tutelar foi muito importante na reunião, trouxe elementos que nós não tínhamos a profundidade, né, de toda essa complexidade, e nós saímos com esse papel, já com algumas tarefas direcionadas, mas hoje a gente começa a trabalhar já em comissão com todos esses atores, no sentido da gente elaborar um projeto de lei que regulamente esse serviço de mãe crecheira no município. Que hoje é informal. É informal. Então, são as babás que acabam atendendo mais de uma família e muitas vezes em suas próprias residências, e fazem o transporte de crianças para a escola, levam e buscam, ficam em horários do contraturno do horário escolar e muitas vezes durante todo o período também. Na entrevista com a secretária da Educação, a doutora Maria do Carmo, ela relatou que o garotinho que veio a óbito, ele não tinha feito a matrícula oficial em creche. Foi apurado isso de alguma maneira? Qual foi o motivo dele não estar pelo menos na fila por uma creche, vamos dizer, oficial, né, da prefeitura? Veja bem, durante a pandemia, as creches ficaram fechadas. Então, o cadastro para as creches, ele deixou de ter sentido. Imagina uma criança de 2 anos. Quando começou a pandemia, talvez não tivesse um. Né? Então, foi uma decisão à luz de proteção da criança. E uma coisa que a gente precisa considerar também é que esse cadastro, ele é atualizado anualmente. Então, não quer dizer que anterior à pandemia ele não tivesse um cadastro na secretaria, né? Então, muitos pais não sabem que o cadastro deve ser feito todo ano, né? Agora, Chiara, como é que o Ministério Público está enxergando tudo isso e o fato em si que ocorreu, essa perspectiva? Porque nós sabemos que tem toda uma estrutura, né? O Dr. Pimentel faz um excelente trabalho como promotor da criança, da infância e da juventude. O Dr. Obirajara Maitinga tem um olhar muito forte. A gente sabe da participação forte do Ministério Público na comunidade. Como é que ele tem participado desse contexto todo? Eu convidei
né? Ele tinha realmente uma atividade no horário da reunião, já ficou o convite para a próxima, mas nós vamos encaminhar toda a discussão, já tinha encaminhado tudo o que nós tínhamos levantado anteriormente, pronunciamento da Câmara, algumas publicações. Então, assim, a gente sempre gosta muito, né, de ter o Dr. Lucas Pimentel participando conosco, e acho que é importante realmente que o Ministério Público esteja acompanhando, porque se nós vamos criar uma legislação, ela precisa estar muito alinhada com tudo aquilo que é possível, é permitido. E quando a gente fala de criar uma legislação, né, a gente tem que realmente começar conceituando o que é toda essa atividade, porque em alguns momentos a mãe crecheira, ela babá, vamos dizer, você não tem uma definição do que é essa atividade, né? E há espaços de recreação que podem ser confundidos também com creches clandestinas. E durante a pandemia, esses espaços funcionaram de maneira clandestina mesmo, sem regramento de nada, escola fechada e esses espaços funcionando. E uma outra atividade também, que foi o de professoras que acabaram assumindo a questão pedagógica que foi atribuída às famílias, né, com o ensino remoto, em algum espaço. Então, atendiam mais de uma família também, e também nessa questão de não haver regramento, porque também não é uma atividade regulada. Então, isso tudo a gente tem que começar conceituando, regulando, definindo quem fiscaliza, né, de quem são as responsabilidades. Nós estamos em busca de legislação que possa existir também em algum município, né? Parece que já começamos a encontrar alguma legislação no conceito de mãe crecheira, né? Em creche clandestina nós não encontramos nada. Antes da interação, só para a gente não fugir aí, a questão e o apoio, vamos dizer, do ponto de vista jurídico aí, né? Nós sabemos, por exemplo, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem um papel importante, que é uma atividade que precisa ser regulamentada, dependendo do valor anual de faturamento, pode ser uma MEI, tem que ser uma IRELI, tem que ter uma composição jurídica, tem que recolher tributos, tem uma série de questões. Se tem guardador, quer dizer, o fio da meada, uma vez puxado, ele vai chegando longe, né? Sem dúvida. Nós convidamos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por algum motivo não pôde estar conosco, mas a questão da MEI, ela foi bastante discutida por todos nós ontem, porque nós fomos buscar, né, o que existiria de MEI. A questão maior é que MEI, ela na verdade, ela pode ser exercida por atividades de baixo risco. E quando nós falamos de crianças de 0 a 5 anos, se encaixa em alto risco. Além disso, só pode contratar um profissional. Isso, com carteira registrada. Tem essa questão também, né? Então, nós convidamos um consultor também de finanças do Sebrae, até para a gente avaliar algumas questões que eu acho importante a gente aproveitar para discutir, que são parcerias público-privadas, porque veja bem, por que essas crianças estão nesses espaços? Porque nós não temos escolas suficientes, né? Nós sabemos que não teremos, né? A curto prazo não teremos, e principalmente em período integral, então essas atividades podem continuar acontecendo e a necessidade de regrar ela vem nesse sentido. Mas se nós temos pais que estão pagando R$350 para alguém cuidar de seus filhos, nós entendemos perfeitamente possível que a gente crie um modelo de instituição, que a gente tenha a prefeitura, de repente oferecendo o que já oferece para as OSCs conveniadas. Nós temos 29 creches conveniadas, que é merenda, transporte, né, material pedagógico. E aí nós teríamos a parceria com essas entidades, a prefeitura e os pais. Né? Me ocorre que um caminho pode ser cooperativa também. Pode ser uma luz, porque aí você teria os cooperados, essas mães seriam cooperados, você teria uma entidade com
uma administração e a partir da cooperação, cada um com uma cota da cooperativa, você criaria um corpo aí, pode ser também um encaminhamento. Mas vamos para a interação dos nossos ouvintes. Olha, tem a participação chegando aqui, você pode fazer o mesmo através das nossas redes sociais, e vem bem nesse assunto mesmo. A Maria de Fátima perguntou o seguinte: essa regulamentação vai ser bom para quem? Qual é o estímulo que a prefeitura vai dar para que as pessoas que fazem esse trabalho saiam da informalidade? Antes de você responder, o Ronaldo Poço está aqui comigo, ele disse que a mulher dele, a dona Onça, a Márcia, gostou do estilo do programa e quer que eu mande um alô, ele tem que sair aqui. Então eu estou agora mandando um abraço para o Ronaldo do Posto e para a dona Onça, a Márcia, só para quebrar um pouquinho, por favor, a sua resposta agora. Olha, eu acho que o estímulo não é para quem faz esse serviço. Eu acho que, na verdade, nós temos que fazer uma ampla divulgação aos pais que estão achando que seus filhos estão em segurança e precisam entender que a responsabilidade de pais é a maior de todas, né? Vamos colocar assim, nessa cadeia toda, pai é pai, tem conselho tutelar atuando, os pais não podem deixar os filhos em serviços irregulares, começa daí. Então eu acho que o que foi muito forte colocado ontem na reunião é a questão da comunicação. A prefeitura deve fazer uma ampla divulgação, uma comunicação muito forte, chamando os pais para fazer o cadastro na central de vagas da secretaria, para a gente entender o tamanho da necessidade, né? Como nós vimos a fatalidade que aconteceu, não foi verificado cadastro na secretaria. Então, primeiro lugar, é a gente entender o tamanho do problema e, em segundo, uma forte comunicação com os pais que acham que seus filhos estão em segurança e nós temos protocolos que garantem o que é uma atividade de segurança para a criança e o que não é. Agora, Chiara, passando para esse campo da comunicação, da orientação, não sei se você é da área da educação, eu também, não passa a impressão que essa geração trata a área de educação, as escolas, como um depositório de filho? É aquela coisa de que, olha, uma vez que ele está ali na creche, uma vez que ele está na escola, é problema do professor. Parece que não há uma percepção de que a educação formal ela vai trazer conhecimento, mas é na convivência familiar que você cria efetivamente os laços. Será que no imaginário dessas pessoas, e isso serve para os clandestinos, entre aspas, dizem, olha, à medida que eu já passei para ele ou para ela, está tudo resolvido. É um trabalho mais profundo aí para essa geração que vem chegando. Não sei se você enxerga da mesma maneira. Olha, eu acho que tem de tudo, né? Eu acho que nós temos, assim, pais muito dedicados, famílias muito responsáveis, muito participativas dentro da escola. Mas eu acho que tem também um momento que a gente vê a desestrutura familiar, né? E eu acho que isso acaba impactando muito numa geração que está na escola, né? Que ainda é muito criança e muito jovem e que talvez não tenha a atenção, né, para a questão de formação como ser humano, como nós gostaríamos. Teria a ver com os novos arranjos familiares, porque é muito comum, né? Por exemplo, a pandemia está agora forçando que filhos voltem a morar com os pais, muitos acumulando, né, o ambiente, separação de casais, às vezes o pai negando até pensão alimentícia, filhos criados por avós, ou seja, você passa uma geração. É um complexo aí do ponto de vista social bastante forte que acaba resultando aí na ponta com isso que você acabou de falar. Né? Eu acho que do ponto de vista social a gente pode considerar assim que sempre as crianças que estão nesse ambiente acabam sendo impactadas. O reflexo na escola ele acontece. Mas eu acho que a questão econômica também, né? Nós temos pais que estão com um horário de trabalho muito desregrado, né? E sobra muito pouco para entregar aos que estão dentro de casa, né? Então eu acho que isso talvez seja o mais complexo da gente administrar, né? E, enfim, eu acho que o momento que a gente vive, ele ainda é bastante cruel nesse sentido de todo mundo tá tendo que fazer tudo ao mesmo tempo. Tem interatividade chegando aqui, olha, o ouvinte, o José Bassan, diz o seguinte: as creches municipais estão recebendo 100% das crianças todos os dias? Se não, quando isso vai acontecer? As escolas infantis particulares estão a 100% da sua capacidade. Não estão. Não estão.
essa é uma discussão que a gente tem travado, né? Eu falo que a postura de exigir a volta, né? E como fazer essa volta parece que está demorando demais para acontecer aqui em Bauru. Eu acho que os pais já não toleram mais, né? A secretária disse que está marcando uma data para que isso se resolva, né? A gente aguarda que isso se resolva agora nesse mês de setembro. Você está falando daqueles que estão com a greve sanitária, a volta da carga total, o jurídico dá um parecer por parte da prefeitura, tem uma série de variáveis aí, né? Tem algumas variáveis, sim, Cafeu, e eu acho assim, se a greve sanitária é irregular, como a secretária disse, então eu acho que tem que ter firmeza numa decisão, né, de que ou volta ou penalidades começarão a acontecer. Senão ela está, inclusive, não cumprindo o seu dever, né, enquanto secretária, né? Exatamente. Agora, Chiara, para a gente finalizar, os passos foram dados, né? Aconteceu o fato, lamentavelmente, suscitou uma discussão, segunda-feira repercutiu na Câmara, culminou nessa primeira rodada de conversas e reuniões, há uma série de variáveis também sendo trabalhadas. Próximos passos, cronograma para a gente entender em que momento esse assunto fecha. Olha, nós já estamos começando a trabalhar, em grupo remoto. Há muitas mãos. Há muitas mãos. Eu acho que todo mundo saiu muito disposto a contribuir e a gente espera que, assim, de uma maneira muito rápida, a gente tenha isso construído. Quem sabe esse mês ainda a gente consegue finalizar uma proposta para dar entrada já em outubro, né? E a gente tenha uma lei municipal sendo regulada. Perfeito. Vereadora Chiara Ranieri, mais uma vez aqui conosco. Claro que esse assunto e tantos outros vão ensejar novas entrevistas e é sempre um prazer recebê-la aqui no Cidade 360. Prazer é todo meu. Eu adoro o programa, mais uma vez eu digo isso. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, viu? E fico à disposição. Seu crachá já está preparado, fica tranquilo.